Já estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre os paramentos litúrgicos. A gente tem algumas coisas interessantes para mostrar, vamos correr para dar tempo de mostrar o maior número possível de paramentos e outros comentários. Eu disse no finalzinho do bloco anterior, Padre Guido, que a gente ouve uma notícia, a gente teve uma notícia na imprensa essa semana. Bom, primeiro vamos começar o assunto do começo. Existe um paramento que chama palio, né, Padre Guido? Sim. A gente não tem ele aqui para mostrar, mas a gente tem a foto que o diretor vai colocar para a gente na sequência. O que é o palio? O palio, Enrique, é uma faixa de lã branca dada antigamente pelo imperador ao Papa. Certo? Essa que o Papa Francisco está usando sobre o Papa Bento XVI está usando sobre o pescoço, aquela branca. Exato. Isso aconteceu no começo do quinto século, né? É o símbolo do poder e da missão do pastor. Certo. Depois foi interpretado o palio como uma relíquia de São Pedro. O Papa Francisco usando o palio. Olha lá. Porque é depositado sobre o túmulo deste apóstolo, né? E foi concedido também aos arcebispos como forma de expressão e de unidade com o Papa. Agora, o pontífice tem o seu palio com cruzes vermelhas. Olha o pormenor. Bota pra gente aquela de Bento XVI, por favor, do Papa Francisco, diretor, Sim. Pra gente ver. Esse aí é o Papa entregando o palio a um arcebispo. Sim, agora, é quando aí, ele está entregando ao arcebispo. Para os arcebispos, as cruzes são pretas. Aí, por exemplo, nesse caso, ele está usando com as cruzes vermelhas. Vermelha. Só o Papa que pode usar com as cruzes vermelhas. Só o Papa? Só o Papa, né? E o palio é abençoado por ele, é usado sobre a casula, certo? Nas grandes solenidades e datas da diocese, por exemplo, né? Há também, o arcebispo usa no território da sua arquidiocese. Então a gente vê usando os arcebispos espalhados pelo mundo e o Papa. Inclusive, Eric, queria que você comentasse que Bento XVI, ele teve uma diferença em determinada época de usar o palio de uma maneira diferente. Explica pra gente isso. Pode-se pensar que a mudança de Bento XVI, quando ele começou o pontificado em 2005, era uma mudança talvez a gosto pessoal, mas se fala também que foi uma sugestão do departamento do escritório de liturgia. Tá aí, por exemplo, esse palio um pouco maior e que se usa de lado, é isso? É um palio mais antigo, um modelo mais antigo. Ele recebeu esse palio em abril de 2005, quando ele começou o pontificado dele. Mas só que esse palio começou a dar problemas por causa do tamanho dele para combinar com os paramentos. Então, em junho de 2008, no dia de São Pedro, quando o Papa Francisco, 5 anos depois, também mudaria, em 2008, Bento XVI quis um palio mais curto por causa daquela redução que a gente falou dos paramentos insígnias no século XII. Então, ele usou um palio mais curto, de cruzes vermelhas, mantendo essa tradição que o Papa... Por exemplo, esse aí é o antigo, está mostrando. Esse é o palio antigo. Durante um período ele usou esse palio, que é um costume muito antigo na igreja. Vamos dizer, ele relembrou esse costume, mas depois ele voltou a usar o palio mais curto, que é o que o Papa Francisco usa até hoje também. Não, passou aí, pode colocar outra foto que o Papa Bento está com... Não. Essa aí é o Papa Francisco colocando... Esse é mais recente. Não, outra palio, foto que... O Papa Francisco entregou. Essa aí, por exemplo. Então, em 2008, no dia de São Pedro, Bento XVI quis mudar o palio também por uma questão de adaptação melhor aos paramentos. Ele começou a usar esse palio com cruzes, como também tem um costume de, em 3 cruzes do palio, ser fincado um cravo, relembrando cada um dos cravos da paixão. Depois, quando o Papa Francisco foi eleito, ele conservou esse mesmo palio usando até que no dia de São Pedro de 2013, o Papa Francisco quis restaurar como João Paulo II, como os papas, acho que por mais de um século, mantiveram o palio dos arcebispos, que esse palio, outra forma diversa, e um palio com cruzes pretas. Então, o Papa Francisco quis manter o mesmo palio, usando o mesmo palio que os arcebispos usam, que a cada dia de São Pedro ele é abençoado. Antes, o Papa mesmo dava o palio para o arcebispo, mas no início desse ano, o Papa Francisco, aplicando uma norma do cerimonial dos bispos, disse que os arcebispos só vão para Roma, assistem à bênção do palio, como aconteceu esse ano no dia de São Pedro, mas voltam para as dioceses sem o palio no pescoço, onde ele é usado, e agora em cada diocese, em cada arquidiocese, o arcebispo vai receber das mãos do núncio apostólico, como vai acontecer agora em Curitiba, que é o único exemplo esse ano, que Dom
Dom José Peruso vai receber do Dom Giovanni Daniello, que é o nosso núncio vai apostólico. receber a imposição do palio, como acontecia em Roma, e não vai mais acontecer como o Papa decidiu. Muito bem. E nessa semana está correndo aí nas redes sociais uma foto de uma notinha de um jornal. Coloca pra gente aí, diretor, pra gente ver. Bom, você entendeu o que é o palio, né? Aquele paramento que a gente acabou de ver. Olha lá, o Papa Francisco abençoou, isso é uma nota de um jornal. O Papa Francisco abençoou ontem, durante a missa no Vaticano, os veículos palio que 46 arcebispos metropolitanos brasileiros Uma carreata. estarão recebendo nos próximos dias. Está errada essa informação, não tem veículo nenhum, é o mesmo nome do veículo, mas não tem nada a ver. É esse paramento que a gente acabou de ver. Desses carros, que não é carro, está destinado ao arcebispo de Curitiba, do José Antônio Peruso, considerado maior autoridade católica, etc. Bom, gente, eu acho que esse jornalista, e boa parte da imprensa, na verdade, podia assistir um pouco mais do programa Eclésia. Pelo menos aqui você vai ter a informação correta. Ô, Padre Guido, da próxima vez a pessoa pode ligar para o senhor para tirar essa dúvida? Pode também. Fica tranquilo, estamos aqui para ajudar e também esclarecer. Na verdade, Eric, são palavras que têm vários significados, né? E às vezes quem não tem uma cultura básica acaba confundindo as coisas, né? Por isso que é bom assistir o programa Eclésia para aprender aqui sobre Igreja Católica. Diretor, coloca pra gente, a gente tem algumas fotos de alguns paramentos de sacerdotes orientais. Aliás, eu vou até aproveitar aqui a ocasião para responder aqui a pergunta aqui da Alice Silva, que é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Gostaria de saber se a missa do rito maronita é a mesma missa da Igreja Católica. Sim. A gente já fez, inclusive, um programa dedicado sobre o rito maronita, está lá disponível no nosso site, aqui da Rede Século XXI. Todos os programas da Eclésia ficam disponíveis, inclusive esse sobre o rito maronita. A Igreja Católica é composta por cerca de 23 igrejas. Igrejas, inclusive, que se chama sui iuris, que significa que tem estatuto próprio, direito próprio, né, Padre Guido? Sim. Essas igrejas estão em plena comunhão com Roma. A Igreja Católica, inclusive, se compõe por elas. 98% da Igreja Católica, mais ou menos, é do rito latino. Mas cerca de 2% se dividem nesses outros ritos menores. Essas igrejas, lembra que a gente disse aqui no começo do programa? As tradições litúrgicas do começo da igreja. Então, algumas vindo, por exemplo, de tradições de Antioquia, outras de tradição eslava, tem o rito bizantino. Então, todas essas igrejas compõem a Igreja Católica. A Igreja Maronita, a Igreja Greco-Melquita, entre outras. A gente tem uma foto aí, não tem, diretor, sobre algum... Tá aí, ó. Olha, aí tem um exemplo, então, de 3 bispos, um bispo maronita, que é o da direita, um bispo bizantino, é provável que seja do rito ucraniano, eu não tenho bem certeza, mas é do rito bizantino com certeza. Inclusive a mitra, a gente vai falar sobre a mitra na sequência, mas a mitra desse bispo que está no meio lembra uma coroa, né? Tudo a ver com a realeza de Cristo que a gente estava dizendo. E outro bispo da esquerda, que é justamente do rito Sírio-Malabar. A gente tem, inclusive, a gente mostrou agora há pouco, lembra que eu disse aqui que o nosso visitante, o padre indiano que está aqui, o padre Roy, o padre Roy é birritual. Ele é da Índia, esse rito, por exemplo, que é a tradição da Índia, o rito Sírio-Malabar. Numa outra oportunidade a gente entra nos pormenores desse rito Sírio-Malabar, mas o padre Roy, que está aqui assistindo o programa conosco, aqui, que veio com o padre Guido, que está se preparando para ir em missão para Angola, ele é dessa tradição Sírio-Malabar. Então tá aí, ó, um sacerdote, um bispo maronita, um bizantino e um Sírio-Malabar, dando alguns exemplos de paramentos diferentes da nossa cultura, mas sempre com a mesma finalidade: a realeza de Cristo, a beleza da liturgia e servir bem a liturgia de acordo com a tradição de cada país, né, Padre Guido? Exato, e não esqueçamos em plena comunhão com o Papa, porque tantas pessoas pensam que seja um rito diferente, que não haja esta comunhão. Não, gente, tem plena comunhão, portanto, a participação nestes ritos que eles fazem, né, celebrações, é tudo válido. Ou seja, o Papa da Igreja Melquita, da Igreja Sírio-Malabar, da Igreja Ucraniana Católica, da Igreja Melquita, todos esses ritos, é o Papa Francisco, é o único Papa que é o Papa da Igreja Católica. Tem os irmãos ortodoxos, que esse assunto é longo, a gente deixa para outro programa. A gente falou de mitra, tem aqui um exemplo na minha mão, uma mitra. O bispo que usa
esse paramento, né, Eric Marçal? Explica pra gente o significado da mitra. Aliás, essa aqui é belíssima, hein? Isso, Eric, salvo engano, a mitra é um item, uma peça da liturgia, uma insígnia das mais antigas, porque já encontra um resquício, uma origem dela também no costume judaico. Certo. Então, os bispos adquiriram isso como forma, como diz a oração, quando o bispo recebe na ordenação, como forma de expressar o brilho da santidade que o bispo deve possuir. Então, com o passar do tempo, a mitra adquiriu vários formatos, mas esse é o formato mais clássico do rito latino. E, salvo engano, foi Santo Tomás de Aquino que falou que essas duas pontas da mitra significam o Antigo e o Novo Testamento expressados sobre a cabeça do bispo. E atrás do chapéu da mitra tem duas faixas que também fazem parte do rito latino também. Tem lente aqui para mostrar? Onde que eu mostro aqui? Onde que eu mostro aqui, Vavá? Na 1 aqui, ó, tem um anelzinho aqui. Os bispos costumam usar o anel e o Papa também, né, Padre Guido? Sim, os bispos usam o anel como símbolo da união com a sua diocese, certo? E o Papa usa o anel como também para dizer que está ligado profundamente com o povo de Deus, que lhe é entregue da parte de Deus, né? Agora, o anel, meus amigos, era usado antigamente pelo Papa para colocar como um carimbo, digamos assim, nos documentos pontifícios. Ele dava uma carimbada em cima de uma cera líquida que depois ficava com a imagem desse documento. Ou seja, o sinal impresso mesmo naquele documento de acordo com cada anel. Sim. A gente tem aqui um outro modelo de casula gótica, belíssima, de Nossa Senhora Aparecida, muito bonita. E aqui desse lado, para a gente encerrar, esse paramento aqui, como é que chama, Eric Marçal? Que é uma espécie de capa que vai por cima de tudo? Pode ser chamado de capa, pode ser chamado de capa de asperges, mas um nome também se autoexplica o uso desse paramento, é pluvial, porque ela também é um paramento mais antigo, mais recente, melhor dizendo, porque quando a missa tinha também uma procissão, como não é muito difícil de acontecer, o padre acabava saindo com a própria casula da missa para a procissão. Mas só que corria o risco ou dela se deteriorar ou também dela simplesmente molhar. Então, a liturgia evoluiu, a casula da missa para a casula da chuva, a casula da procissão, e deu o nome muito direto de pluvial, que significa da chuva. Proteger da chuva, né? Por exemplo, durante a bênção do Santíssimo se usa o pluvial. Sim. Não só, a origem dela inicial foi para a procissão, mas pode-se usar na bênção do Santíssimo, em batismo solene também pode ser usada o pluvial, como também para o padre abençoar um casamento. Para assistir um casamento, o padre pode usar. Já o diácono deve usar a sua dalmática. Exato. Era um pormenor, naquela casula que o senhor apresentou agora, de Nossa Senhora Aparecida? A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Quero deixar bem claro que, conforme as solenidades litúrgicas do ano, é permitido colocar a imagem de santos. Certo. Como nós temos aqui Nossa Senhora Aparecida, se uma paróquia o padroeiro é São José, pode colocar São José ou Nossa Senhora também com outros títulos, quando ela é padroeira daquela paróquia. Muito bem. Ô, Padre Guido, a gente já está caminhando para o fim do programa, não tem muito tempo. Só quero pedir, ô Bruno, que é o nosso diretor, por gentileza, separa para a gente aquelas imagens. A gente tem o Papa Francisco e também o Papa João Paulo II usando paramentos de outros ritos. A gente falou agora há pouco dos ritos, para dizer o quê? O Papa, tá aí, ó, por exemplo, o Papa Francisco usando um paramento de rito maronita, porque o Papa Francisco lá na Argentina, quando ele era cardeal, ele era o responsável pelos orientais que não têm bispo. Né? Em todo o país é nomeado, então, um bispo que acompanha os orientais que não têm bispo. A gente tem outras imagens, inclusive, tá aí, ó, o Papa João Paulo II usando Tipo de um pluvial, parece, né? Mas... Provavelmente Ciro Malabar esse aí, não é? Esse paramento aí do Papa Francisco. Numa das suas visitas à Índia, ele usando um paramento Ciro Malabar, inclusive que a gente disse agora há pouco, que está o nosso padre amigo andiano aqui, o Padre Roy, que é Ciro Malabar, inclusive birritual, está se preparando para ir para Angola. A gente tem mais uma imagem ainda do Papa Francisco.
Ah, não, aqui são outros bispos. Acho que é numa reunião, num sínodo no Vaticano, que todos os bispos do mundo todo, cada um com sua tradução, estava presente. É o patriarca Melquita, o patriarca Armênio está ali também aparecendo. Falecido recentemente. Falecido recentemente, exatamente. Bom, esse aqui é o patriarca da igreja ucraniana católica, muito bonito. No caso dos orientais, eles não estão usando o palio. Essa espécie de palio bem grandão que ele está usando chama homofórion, né, que a gente vai explicar em outra oportunidade mais detalhes sobre isso. Bom, nosso tempo voou, gente. A gente tem uma série de perguntas que a gente recebeu aqui. Eu não pude responder os pormenores de cada uma delas, porque a maioria das perguntas que foram chegando aqui a gente respondeu. Eu estava presente aqui durante a nossa conversa. Quero agradecer, Eric Marçal, me ajuda a lembrar o nome das duas lojas que ajudou aqui a gente, que emprestou para a gente esse material litúrgico aqui, belíssimo aqui, algumas lojas que... Quem que é que emprestou para a gente, Eric? Uma foi a DIA Paramentos. A DIA Paramentos fica em que cidade? A sede é em São Paulo, mas tem lojas no Rio e em Belo Horizonte. A DIA Paramentos que confeccionou alguns desses paramentos que está aqui conosco. Sim. E uma outra loja também? A outra loja foi a Arte Sacro, que dispôs da batina violácea, da batina preta, e também a sede dela é em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas tem uma loja próxima à Catedral da Sé de São Paulo. Então, muito obrigado, então, pessoal da Arte Sacro e da DIA Paramentos, que emprestou esse material aqui para a gente pudesse explicar de uma maneira um pouco mais didática, para que a gente pudesse fazer esse programa para vocês. Eric Marçal, muito obrigado. O tempo voou, que a gente falou sobre algumas coisas interessantes. O Eric Marçal, não posso esquecer, ele é de um blog muito importante chamado Direto da Sacristia, né, que é acesse o blog Direto da Sacristia, que você vai encontrar certamente esses assuntos que a gente comentou no programa, em algumas matérias e artigos lá no Direto da Sacristia. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço. Um grande abraço para o pessoal do Nordeste e volte conosco em outras oportunidades. Se Deus quiser. Padre Guido, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O Padre Guido continua aqui conosco, gente, porque amanhã, aqui na TV Século XXI, quem está assistindo o programa ao vivo na terça-feira, amanhã, na quarta de manhã, tanto o Padre Guido quanto os outros 2 sacerdotes rogacionistas vão participar do programa Você Pode Ser Feliz. E vou contar toda essa história certinho da missão deles, que estão se preparando lá para ir para Angola. Padre Guido, só dá tempo da sua bênção. Vamos dar a bênção, um abraço especial para a Dona Maria Inês de Bauru e para o casal Cristina e Roberto Lorenz, da cidade de Teófilo Otoni. Para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, o abraço fraterno, desejando muita paz, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Obrigado, Eric Marçal, mais uma vez. Não deixe, então, de acessar o blog do Eric, o Direto da Sacristia. Mas eu quero aproveitar e lembrar de um outro material interessante também, que você pode encontrar, inclusive no Facebook, do nosso amigo Igor, que é o Orientale Lumen, que é uma comunidade no Facebook que trata também desses assuntos. Por exemplo, algumas dessas fotos que a gente acabou mostrando aqui para vocês de alguns bispos e sacerdotes orientais, você encontra nessa comunidade no Facebook, Orientale Lumen. Vale a pena também. Valeu, Igor. Bom, acesse também o nosso site da Rede Século XXI, nosso portal rs21.com.br. Basta clicar em programas, achou o programa Eclésia, os programas ficam disponíveis. Divulgue para todo mundo, para que vocês possam assistir programas antigos. E esse programa em breve estará também no nosso site. Gente, semana que vem a gente se encontra. Um abraço para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.